Olá, vamos conversar um pouquinho sobre análise facial em harmonização. Esse assunto ele é bem importante porque é exatamente onde a odontologia se mostra altamente interligada à harmonização orofacial. Parte desse conceito de análise, dos conceitos de análise facial que são utilizados em harmonização, são conceitos também já utilizados pela ortodontia ou pela cirurgia ortognática, pela dentística, por próteses, aliás, pelas especialidades de prótese. E isso faz com que a gente se sinta bem à vontade nesse campo de atuação, que é essa nova especialidade da odontologia. Vamos dividir essa apresentação em alguns itens, quando a gente vai falar um pouquinho da divisão das áreas da face, para discutir essa terminologia e padronizar as regiões de acordo com o nome delas. Vamos apresentar alguns pontos de referência que vão ser utilizados para determinar linhas e determinar planejamentos. Vamos propor divisão da face em algumas áreas. Vamos discutir essas proporções faciais de acordo com as regras matemáticas de simetria e harmonia. Vamos discutir alguns ângulos faciais e como pode ser trabalhada essa questão durante o planejamento para fazer, por exemplo, preenchimento, e ver algumas características da face de acordo com o gênero feminino ou masculino. Então, vamos dividir aqui a face em alguns locais. Essa é a proposta de um artigo relacionado à harmonização orofacial, em que a face é dividida, então, em uma região frontal, uma região que tem a ver principalmente com as rugas da musculatura frontal, uma região que preenchimentos e bioestimuladores passam a ser considerados como risco para a ocorrência de intercorrências, mas nós vamos ter a possibilidade de atuar nessa região utilizando toxina botulínica e fios ultrassom microfocado para promover esses dois últimos bioestímulos de colágeno para diminuir a flacidez da área. No item 2, nós vamos ter a região temporal, que também é uma região delicada, é uma região de risco para preenchimentos e bioestimuladores, mas é uma região que pode sim receber esse tipo de tratamento, principalmente com técnicas específicas, com técnicas especiais para promover alteração nessa região temporal. Nós vamos ter a região de glabela como a região de mais alto risco da nossa face, pela vascularização que ela tem, pela proximidade, pela relação dessa vascularização da região de glabela com vascularização de retina. Então, a região de glabela, ela não deve se receber tratamentos como preenchimentos, mas é uma região que pode receber toxina botulínica, pode receber fios faciais, assim como os peelings e microagulhamentos. A região 4 é a região de supercílio, em que ela tem uma certa importância também anatômica da parte de face masculina, visto que essa região ela é bem pronunciada, ela é mais pronunciada quando comparada com a região superciliar no gênero feminino. Pálpebra superior também sofre as consequências do envelhecimento, mas a gente tem um limite de atuação cirúrgica nessa região, então o profissional de odontologia, ele não está apto pelo nosso conselho a fazer blefaroplastias cirúrgicas, mas nós podemos atuar aí promovendo retração de tecido, com alguns tipos de peeling. Nós podemos fazer também procedimentos de blefaroplastia à base de jato de plasma, que vai promover também um reparo que estimula a melhorias estéticas nessa região. Pálpebra inferior também é uma área de muita queixa, né? É uma região de olheiras, é uma região em que existem mudanças de coloração, associadas às olheiras vasculares, a olheiras por pigmentação de melanina. Então, existem peelings específicos para a área, existem microagulhamentos na região, existe a possibilidade de se colocar
fios especiais para formar estímulo de colágeno, tem a possibilidade de nós trabalharmos também na região com peelings, e essa área, né, ou com skin boosters, que seriam hidratações com ácido hialurônico, tem uma área de muita atuação do profissional de harmonização. A área nasociliar, que ficaria entre na lateral, né, do início ali do nosso nariz, é uma área de pouca atuação do profissional, mas a área nasojugal, que fica um pouquinho abaixo da pálpebra inferior, é uma região em que nós temos esse sulco, e esse sulco, ele representa também uma queixa estética das pessoas e gera muitas vezes a necessidade de preenchimentos na área, assim como o ponto 9 que a gente vê melhor numa vista frontal, que seria um sulco pálpebro lateral. Na região 10, o nariz ele é sim objeto de alguns procedimentos, né, principalmente de preenchimento para mudar esse ângulo, para mudar a ponta de nariz. Alguns profissionais podem também fazer procedimentos de diminuir a asa de nariz, não por via cirúrgica, mas por via da realização de alguns fios para modificar essa anatomia nasal. Então, nariz é uma área bem trabalhada em harmonização orofacial, assim como a região maxilar, né? O osso maxilar, ele fica nessa região, próxima do osso zigomático. Nós temos aqui no 12 a presença do osso zigomático todo, e essa região mais anterior seria, então, a região do arco zigomático, em que a gente vai fazer modificações, por exemplo, à base de preenchimento, para aumentar volume nessa região. A área maxilar, ela tem um ponto, tá? Que seria o item 13, que é uma fossa canina, que fica na região da maxila próxima ao nariz, à cavidade nasal, e essa região ela representa um ponto de muita importância dentro da harmonização, quando a gente vai preencher essa região. Então, outras áreas vão precisar também serem trabalhadas, como a região de sulco nasolabial, o item aqui 14, a região de lábio superior e lábio inferior são os nomes anatômicos, né? São bem óbvios, mas são duas áreas que sofrem muito processo de envelhecimento, são regiões que vão ser trabalhadas desde ácido hialurônico para melhoria de hidratação na área, como preenchimento labial, como cirurgias para modificar a posição do lábio superior. Na região inferior de lábio, a gente pode estar trabalhando com procedimentos que envolvam o uso de toxina em algumas áreas, principalmente nessa região mais lateral do lábio inferior. Então, cada uma dessas áreas vão receber tratamentos diferentes, visto que existem condições ligadas ao envelhecimento que geram necessidades especiais. E muitas dessas áreas, mesmo no paciente jovem, a gente pode promover mudanças anatômicas por fins de recondicionamento ou reanatomização dessa face. O item 17 está relacionado, então, à área que vai ser chamada de bochecha. 18 é uma região pré-auricular. 19, a região de sulco lábio-mentual. Um sulco também que tem muita queixa, que representa uma queixa muito grande, que é chamada também de linha, né, de marionete. Na região de 20 seriam a região de mento, 21 mandíbula posterior e 22 uma mandíbula mais anterior, que também vai receber uma série de tratamentos de acordo com as características associadas à anatomia dessa área ou ao processo de envelhecimento. Depois que a gente determinou alguns pontos faciais, a gente vai falar de alguns pontos de referência. Esses são os pontos de referência que vão fazer com que a face seja dividida em 3/3. Então, tríqueo é a posição mais superior da linha do cabelo.
Glabela é um ponto que fica entre as sobrancelhas, é um ponto mais convexo, é um ponto de maior proeminência dessa região. Subnasal é o ponto de depressão que existe logo abaixo do nariz, e o mento, a porção mais inferior da face, sendo vista de perfil. E esses pontos, então, eles vão determinar a divisão da face em terços. Terço superior vai do tríqueo à glabela, terço médio da glabela ao subnasal e o terço inferior do subnasal ao mento. Do ponto de vista de harmonia, o ideal é que esses terços eles sejam exatamente divididos de forma igual. Então, entre 33% e 34% da área, né, da face, da altura facial de uma pessoa. Então, a altura facial de uma pessoa é a medida do tríqueo aumento, e a gente vai ter, então, os terços dessa face que a gente pode, então, mensurar em milímetros e ver a proporcionalidade entre eles. Do terço inferior, a gente vai ter ainda um outro ponto de referência importante, que é o estômago, que vai determinar que a região correspondente ao lábio superior corresponda a um terço da altura total do terço inferior, e 2 terços ficariam relacionados do lábio inferior até a área do mento. Então, a gente também tem regras em milímetros para essas áreas. A altura do lábio superior nas mulheres, ela vai ser considerada como ideal quando fica de 19 a 22 milímetros. E nos indivíduos do gênero masculino, de 22 a 25 milímetros. E essa regrinha estética, ela vai dar para a gente uma orientação sobre a indicação dessa cirurgia, que é o lip lift, em que a gente modifica a posição do lábio superior. Existem outras linhas de referência, que no caso elas vão ser as linhas horizontais, que seria a principal, a linha bipupilar, como uma referência para que a gente possa posicionar face e rosto do paciente. Então, linha bipupilar paralela ao solo e paralela ao que a gente chama do plano de Frankfurt, que é uma, é, uma linha que fica nessa região de tragos, de póreo, desculpe, até a região infraorbitária. Essa linha do Frankfurt, ela vai determinar, então, uma linha vertical de referência, e essa linha vertical de referência, ela pode ser na região do subnásio, mas ela também pode ser na região do násio. Então, são linhas que a gente vai posicionar a cabeça do paciente de forma que ela fique perpendicular ao plano de Frankfurt, para que nós possamos fazer uma análise mais fiel em relação a esses parâmetros matemáticos. Temos outras linhas de referência, além da linha bipupilar. Principal delas, além da linha bipupilar, vai ser a distância entre as duas regiões que são chamadas de zigomático, o ponto Z, né, ou ponto de maior proeminência daquele arco zigomático. Então, essa linha em roxo, ela vai ser chamada de linha ZZ, e ela é uma referência para a determinação da largura facial. Então, a gente tem aquela linha vertical que vai do tragus ao mento, e a gente tem uma linha de largura que vai dos 2 pontos relacionados ao zigomático. As outras linhas horizontais, como a linha relacionada ao ângulo mandibular, que seria o gônio, chamada de linha bigoníaca ou gogô, ela vai ter que ser em torno de 25% menor do que a linha zizi. Então, existe um padrão matemático de referência entre elas. E a linha temporal, ela vai ter que ter uma diminuição mais ou menos de 15% daquilo que você mensurou em relação à linha bisigomática. Então, são parâmetros matemáticos para determinar áreas do rosto, para determinar áreas em que precisariam ser aumentadas ou áreas que já têm uma relação mais adequada.
A linha média da face, ela vai ser utilizada para que a gente possa ver simetrias, lado esquerdo, lado direito, entendendo que é muito difícil um rosto ser totalmente simétrico e que a assimetria muitas vezes gera também um equilíbrio e uma harmonia, desde que essa assimetria seja de uma pequena extensão. Então, a linha que passa na glabela, no dorso nasal, no ápice nasal, na região de filtro e no pogônio, que representa a maior projeção do mento no sentido anteroposterior, no sentido lateral, né, a projeção maior do mento em relação ao tecido mole, determina então essa linha média da face, que vai ser usada para que a gente possa então analisar algumas áreas de simetria ou de assimetria. Ainda como linhas verticais, nós vamos ter essas linhas traçadas, né? Por exemplo, a linha A e H são as linhas que representam o canto externo das orelhas, desculpe. As linhas B e G são as linhas que passam no canto dos olhos. As linhas D e E são as linhas que passam nos cantos dos olhos na parte mais medial. E C e F está relacionado à íris e ao canto da boca. Então, essas linhas, principalmente a A e a H, B, G, D e E, vão determinar 5 áreas que são em que a face pode ser dividida, então, em 5 quintos, em 5 regiões de proporções semelhantes. Isso significa dizer que a distância da orelha até o canto do olho deve corresponder à distância do canto do olho, da parte externa até a parte mais interna do olho. E que essa largura que do meio, ela corresponde à mesma proporção. Então, essas proporções transversais, elas vão ser usadas em alguns tipos de análises, e uma delas seria, para exemplificar, seria a questão de preenchimento, por exemplo, de mento. Essas linhas, traçar linhas verticais pode ter uma influência como essa do preenchimento de mento, em que uma linha que passa pelas duas asas laterais, né, pela asa do nariz esquerdo e direito, vai ser a referência para quando a gente for fazer aumento de mento na região nas pessoas do gênero feminino, e a largura mento do gênero feminino, ela pode ser maior, seguindo mais ou menos aqui a largura da boca do indivíduo do gênero masculino. Então, existem, pessoal, várias fórmulas ou várias recomendações para se fazer planejamento, principalmente no que diz respeito a preenchimento. Isso que a gente está colocando aqui são análises mais matemáticas, são as análises que vão ter que ser vistas durante o planejamento para modificação do rosto de uma pessoa, do ponto de vista frontal e do ponto de vista de análise de perfil, em que nós vamos ter, então, alguns desses pontos, né, que já foram falados, mas agora numa outra relação, que seria a relação de perfil. Então, tríqueo, ponto relacionado à linha do cabelo, glabela, o ponto mais convexo, naso, o ponto de depressão. A gente ainda poderia falar aqui do ápice nasal, mas nessa foto a gente fala então do subnasal, estômago, que seria a área entre os dois, a linha entre os dois lábios, pogônio como sendo ponto de maior projeção de perfil, o mento, o ponto mais inferior, gônio, que vai determinar aquela relação bigoníaca, né, ou a linha Go-Go, e o tragus também como sendo um ponto de referência nessa região de análise de perfil. E aí, o que que a gente tem para mensurar e para determinar regras em relação ao perfil? Existem várias formas de se fazer análises faciais.
a gente está aqui resumindo algumas delas, para que na hora do planejamento a gente possa aferir se o quanto e onde preencher. Em região, a parte de perfil, tá? Uma área de terço inferior, essa linha de Burston, que é uma linha que vai do ponto subnasal ao ponto pogônio, então a linha reta é que vai unir esses dois pontos, vai determinar que o lábio superior ele fique levemente mais projetado do que o lábio inferior, e essa é a recomendação de quantidade, né? Então, que o lábio superior fique mais pronunciado do que essa linha em torno de 3,5 milímetro, e que o lábio inferior ele fique mais projetado do que o lábio, fique menos projetado do que o lábio superior, em torno de 2,2 milímetros. Tá? Isso aqui vai ser a relação dos lábios no perfil da pessoa. Ainda vamos ter alguns ângulos que vão ser importantes se analisar. O ângulo nasolabial, ele deve ficar em torno de 90 a 110 graus. Quando a ponta do nariz ela é muito inferior, né, ela está baixa, geralmente a gente tem diminuição desse ângulo. E é muito comum essa região receber preenchimento para modificar e deixar esse ângulo nasolabial de uma forma mais obtusa, de 90, né, quando seria um ângulo reto, ou até mais obtuso, em torno de 110 graus. O ângulo lábio-mentual diz respeito a exatamente essa depressão na região mais inferior da face. Então, se a gente traçar uma linha do lábio, uma linha que vem aqui para o mento, esse ângulo ele tem que ficar em torno de 125 graus, tá? E quando a gente for planejar preenchimentos na região de mandíbula, o ideal é que esse ângulo mandibular, né, entre o ramo e entre o corpo da mandíbula, ele fique de 120 a 130 graus. Então, que a gente tenha em mente essa anatomia, que é a anatomia considerada mais favorável, para que nos nossos planejamentos de preenchimento a gente possa fazer com que o paciente que tem uma angulação diferente ou que tenha projeções labiais diferentes, que esses pacientes eles possam ficar com essa referência mais próxima do ideal após o nosso procedimento. Existe ainda uma outra análise que é importante também quando a gente for fazer preenchimentos e quando a gente for fazer análise da face das pessoas, que está relacionada à angulação que existe entre esses três pontos, entre o ponto náseo, entre o ponto que é o ponto que vai ficar aqui nessa região nasal, entre o subnásio e entre o ponto pogônio, que vai ter que ficar em torno de 163 graus, tá? Ou próximo de 180, e que a face pode se dividir em padrão 1, que é o padrão reto, e um padrão côncavo ou um padrão convexo, quando esse ângulo ele é bem alterado. Então, o padrão 1, um ângulo mais reto, o padrão 2, convexo, e um padrão 3, um padrão mais côncavo. Durante o procedimento de harmonização, a gente vai, no caso de um paciente padrão 2, procurar aumentar áreas labiais, principalmente aqui no terço inferior, e no inferior em relacionado ao lábio inferior, né, o lábio e aumento. E no paciente com padrão 3, a gente vai procurar destacar regiões de maxila e regiões de lábio nessa região, como também região na área zigomática, numa visão de frente. Tá? Então, é lógico que esses pacientes muitas vezes vão requerer procedimentos cirúrgicos e procedimentos ortodônticos, que cabe ao profissional ter bom senso em indicar esse tipo de tratamento, que é um tratamento até mais funcional e não somente estético, né? Já que os nossos procedimentos eles vão ser muito mais estéticos do que funcionais, que a gente procura estimular as pessoas a fazer modificação de face através da odontologia convencional, que seria ortodontia, cirurgia ortognática.
mas nós podemos melhorar para aqueles pacientes que não querem fazer esses procedimentos mais extensos ou mais invasivos, nós podemos melhorar alguns pontos faciais, fazendo então modificações na face do indivíduo. De acordo com o que a gente já falou, existe a possibilidade então da gente fazer algumas medições. Então, quando a gente for avaliar a relação altura, que vai do tríqueo ao mento, do zigomático ao outro zigomático, ao outro ponto do zigomático, a gente deve ter uma relação altura-largura que fique nessa numeração. Exemplo, se eu dividir a altura pela largura, eu devo ter um resultado que fique entre 1,6 a 1,69. Isso me dá uma simetria, né? Isso me dá uma relação de altura parecida, proporcional à largura. Quando a gente tem relações diferentes, tá? Se essa relação aqui ela for muito maior, isso significa que eu tenho uma altura facial maior. Então, pessoas que têm essa relação maior do que 1,69 são pessoas que têm uma altura facial maior e são pacientes que são chamados no padrão dólico-facial. Então, mesofacial, que é aquele de maior equilíbrio, de mais harmonia, fica nessa relação, né, de altura para largura, e os pacientes chamados braquifaciais são pacientes que vão ter a relação de proporcionalidade entre altura e largura menor do que 1,6. E aí, o que é que isso vai influenciar no planejamento? Tá? Então, essa sequência aqui, a gente vai falar sobre algumas condutas que podem ser feitas, por exemplo, para as pessoas que têm proporções alteradas, para as pessoas, por exemplo, que vão ter um terço superior aumentado. Terço superior aumentado, a gente não vai conseguir diminuir a área de terço superior. O que a gente vai poder fazer é chamar a atenção mais para a região de terço médio inferior, promovendo o preenchimento das regiões de zigomático, de mento e de mandíbula. E se a pessoa tem um terço superior bem diminuído, a gente vai procurar afinar o rosto e alongar a face. Exemplo, fazendo toxina no maceta e bichectomia, e vai procurar alongar a face fazendo preenchimentos, por exemplo, na região de terço inferior em altura em relação ao mento. Outra recomendação, se a gente tiver terço médio aumentado, né, se ele estiver fora dessa proporção dos 33%, é que se eu tenho um terço médio aumentado e eu não posso manusear o terço superior, que ele é mais imutável do ponto de vista de altura e largura, eu posso, no terço médio aumentado, chamar a atenção para o terço inferior e procurar promover preenchimento nas regiões mentual e na região de mandíbula. E se eu tiver o terço médio diminuído, eu vou chamar a atenção para o terço médio, preenchendo a região de zigomático e a região maxilar. Se a gente tiver o terço inferior aumentado, eu vou, obviamente, procurar chamar a atenção para o terço médio, levando a preenchimento nas regiões de zigomático e maxila, mas considerando que eu tenho que avaliar sempre a proporção altura-largura, porque no momento que eu preencho a área zigomática, eu posso ter uma modificação na largura dessa face. E para quem tem o terço inferior diminuído, a gente vai chamar a atenção para esse terço inferior, promovendo aumento nas regiões de mento e de mandíbula. Então, basicamente, é essa forma como a gente se comporta quando a gente vai fazer análises faciais. Se aquela face ela está com alguma alteração nessas proporções, a gente vai procurar fazer através de preenchimentos ou de técnicas cirúrgicas, procedimentos que vão
favorecer o restabelecimento dessas proporções, tá? Então, dentro da análise facial, né, como a gente já falou, a gente tem que ter uma relação da largura e da altura. Aqui ela está um pouquinho inverso. A gente, ao invés de dividir a altura pela largura para dar aquele valor de 1,69, a gente está fazendo o inverso, que é muito comum as pessoas, ao invés de dividirem a altura pela largura, fazer a divisão da largura pela altura. A proporção, ela vai ser a mesma, só que a numeração vai ser diferente. Então, quando eu tiver uma relação da largura e altura em 75, que é o ideal, se o valor for menor, eu vou preencher o zigomático, e se o valor for maior, eu vou preencher a região de mandíbula, aumento. É praticamente um resumo do que a gente viu nessa região da análise das proporções, só que nesse item aqui, a gente está dando uma outra forma de mensurar a relação largura e altura. Então, você vai escolher uma delas e vai fazer essa proporção. Em relação às duas linhas horizontais de referência, que são as linhas bizigomática, né, a linha Zizi e a linha entre os dois pontos gônio, que seria a linha Zizi-Gogô. Se a gente dividir a linha mais inferior, que é a menor, pela linha superior, a gente tem que ficar em torno de 0,75 para faces mais femininas e 0 e até o ponto 1, até a relação de 1 para faces mais masculinas. Se essa relação tiver desfavorável, porque existe uma diminuição dessa distância bigoníaca, a gente vai promover preenchimento de mandíbula, e se a gente tiver essa alteração facial também, a gente vai promover, então, preenchimento na região zigomática para que a largura, né, dessa área zigomática ela fique maior do que a largura na região da mandíbula. E para finalizar, existem algumas características femininas e algumas características masculinas que a gente pode evidenciar quando a gente estiver, então, fazendo o preenchimento ou fazendo outros procedimentos em harmonização. As mulheres, elas tendem a ter um formato de rosto mais triangular, um arco zigomático mais evidenciado, tende a ter um afundamento abaixo do ponto zigomático, que seria aquela linha da bichectomia, ou aquela imagem que chama top model look, né? Tende a ter lábios mais volumosos e bem contornados, o mento mais fino, o nariz mais afilado e as sobrancelhas levemente arqueadas. Nas características masculinas, a gente tem o formato quadrado, né, que a gente tem os ângulos, a distância aqui bigoníaca mais elevada, um arco zigomático menos evidenciado, o afundamento abaixo do arco zigomático é bem discreto, os lábios são menos volumosos, o contorno mandibular é mais definido, a área de mento também é mais marcado, e o mento em si é todo bem mais marcado, o nariz é mais largo e a pessoa vai ter geralmente uma sobrancelha mais reta do que as sobrancelhas mais arqueadas associadas ao gênero feminino. Então, sempre em mente dessas características, a gente vai procurar promover mudanças que podem estar relacionadas principalmente àquilo que o paciente tem de vontade em relação à sua autoimagem. Quando a gente vai propor reanatomizações do paciente, é importante que a gente considere a opinião do paciente sobre as características que ele tem e sobre as características que ele gostaria de ter. A opinião do profissional, ela tem que ser levada em conta, mas tem que ser levado em conta as características preferidas pelos pacientes. Nem toda pessoa do gênero feminino vai querer ter um rosto mais triangular.
Algumas pessoas querem, mas algumas pessoas podem querer ter um rosto com um padrão mais masculino. E nem sempre as pessoas que têm um padrão mais masculino querem manter esse tipo eh, de, eh, de, de visão, né? Esse tipo de imagem. Então, a análise facial e esses parâmetros que são determinados pela, né, pelas regras que são vigentes aí dentro da nossa área de estética, geralmente essas regras elas foram feitas a partir de análises de fotos das pessoas, tanto por profissionais que trabalham com estética, como pela população leiga, e essas pessoas, elas começam a dizer quais são as fotos ou quais são as imagens mais estéticas. É a partir daí que a análise estética ela surge, né? Existem proporções matemáticas, que geralmente as pessoas que estão dentro dessas proporções matemáticas, elas vão ter mais preferência por parte das pessoas que estão analisando essas imagens, mas essas análises faciais, elas são extremamente subjetivas, e que têm um intervalo muito grande daquilo que é bonito, né? Então, a beleza, ela pode se traduzir em vários aspectos. Para um rosto ser considerado bonito, ele não necessariamente precisa preencher todos os requisitos de simetria, né, e de relações entre as áreas, e cabe realmente ao profissional ter um bom senso junto com o paciente daquilo que pode ser feito em harmonização, no sentido de reanatomizar. E aqueles pacientes mais velhos que vêm procurando rejuvenescer, a gente vai procurar mudar padrões faciais, favorecer o rejuvenescimento, também procurando esses parâmetros mais matemáticos, tá? Então, eu fico aqui com essa aula e a gente vai estar aí produzindo mais material para que a gente possa discutir a harmonização.